sempre quando acaba falecendo alguma pessoa muito importante, aqui eu vou me restringir especificamente ao futebol, alguma pessoa, seja jogador ou treinador, que foi muito importante, que contribuiu demais para a história do esporte, vem questionamento de algumas pessoas, e principalmente pessoas que não viram aquele profissional atuar, seja porque tem pouca idade ou não tinha meios para conseguir assistir na época, começam a duvidar da sua capacidade, começam a se perguntar, olha, será que fulano de tal foi tudo isso mesmo, etc. Então aqui, nesse vídeo, a gente vai discutir, será que o Zagallo de fato foi tudo isso que as pessoas falam? E a gente vai chegar na conclusão no final do vídeo. Mas antes, gostaria de pedir sua inscrição, porque estamos quase atingindo nossa meta de 500 inscritos. Bom, o Zagallo, cara, se você abrir qualquer portal de notícia e o quanto as pessoas reverenciam a sua figura, ele é unânime, tá bom? O Zagallo, ele foi uma figura histórica para o Brasil. E aqui a gente precisa encontrar um meio de como enxergar essa figura e como ele cresceu de fato. Por quê? Porque o Zagallo era peça fundamental no time do Brasil campeão de 58 a 62, tá? Mas, mesmo ele tendo uma carreira vitoriosa, ele é bicampeão mundial como jogador, a sua trajetória ficou muito conhecida especificamente como treinador. E especificamente mais ainda como treinador de seleção. Zagallo nunca foi conhecido como um treinador grande de clube. Apesar de ele ser ídolo do Botafogo, ele ter tido uma participação imensa no título do Flamengo, aquele que o Petkovic cobra a falta no ângulo, ele era o treinador do Flamengo, ele nunca foi conhecido como um treinador de clube, mas um treinador específico de seleção. E onde é que está o ponto de virada? Tá? O Brasil, ele, ali na Copa do Mundo de 66, ele vinha de um momento muito conturbado. Por quê? Porque o Brasil, ele cai na fase de grupos. Ele cai na fase de grupos onde tinha dois adversários muito fortes também, que era Portugal do Eusébio, inclusive, e a Hungria que já era muito conhecida nos anos 50, a famosa Hungria de 54, etc e tal. O Brasil, ele cai na fase de grupos. Então, para um jornal da época, todos os jornais da época noticiavam como um vexame. Como é que pode a seleção bicampeão do mundo cair na fase de grupos? Isso é inaceitável. Então vinham as chamadas manchetes que a gente vê nos dias de hoje. Precisamos de uma renovação. E nada melhor do que o João Avelange apontar e colocar, olha só, precisamos de um jogador que tenha experiência em como lidar com a seleção brasileira e como conduzir em uma Copa do Mundo. E o Zagallo foi escolhido. O Zagallo era muito inteligente no campo e conseguiu colocar isso à prova na seleção brasileira. E a chamada renovação não era só na comissão técnica, mas era no elenco também. Então uma peça específica já era questionada naquela época. Pré-Copa de 70 já era questionada. Vamos lembrar, o Pelé, as pessoas ficavam falando que ele era cego de um olho, por exemplo. Que ele não poderia mais jogar. Mas o Zagallo, ele banca mesmo assim. E aí você tem uma variedade de jogadores tão grande que ele fez uma revolução tática naquele momento. E não só na seleção brasileira, como mundial. Por quê? Porque antigamente você tinha a função específica de um camisa 10. O camisa 10 era o chamado camisa 10 clássico, que a gente vive tendo saudades de como está escasso, de como os jogadores não pensam como antes. Naquele momento você tinha. Então você tinha jogadores que atuavam na mesma parte de campo. E o Zagallo conseguiu colocar esses mesmos jogadores para conseguir atuar, mesmo eles fazendo as mesmas funções nos clubes. E aí ele ficou conhecido. Cara, que maluquice é essa? Ficavam pensando as pessoas, os jornalistas da época, ficavam pensando como que esse cara vai encaixar 5 camisas 10 para atuarem juntos. E como é que ele vai fazer o Brasil funcionar? E não é que ele fez? O Zagallo, aqui no Brasil, ele coloca um ponto muito importante. Olha, a tal figura de um falso 9, como a gente vê hoje, a gente já via nesse time de 70. Porque ele conseguiu colocar uma coisa incrível. Ele conseguiu colocar Rivelino, Pelé, Gerson, Jairzinho, Tostão. Todos eles, como eu falei, atuavam na mesma faixa de campo nos seus clubes. E ele conseguiu colocar isso. O Jairzinho não era um camisa 9, ele era um camisa 10, para deixar isso muito bem claro.
E o Jairzinho, na Copa de 70, faz gol em todos os jogos. E foi a Copa que consagrou o Pelé como, cara, o maior jogador de todos os tempos. E isso tem dedo específico do Zagallo. Uma seleção extremamente equilibrada que vai para as eliminatórias e passa sem passar nenhum susto, uma das melhores campanhas de todos os tempos, vai para a Copa do Mundo de 70 e passa o carro. Então, assim, o que esse cara revolucionou taticamente para a gente ser conhecido hoje é um absurdo. E os anos se passaram, o Zagallo foi reverenciado. Como eu falei, teve trabalhos em clube? Sim, mas ele não foi conhecido como clube, tá bom? E aí você tem ele sendo campeão também em 94, muitos se esquecem ou nem sabem. Ele era coordenador técnico do Barreira em 1994. Brasil campeão em 94. Aí ele vem em 98 e leva a seleção brasileira, isso tratando de Copa do Mundo, fora que ele já ganhou a Copa América, inclusive. E aí ele leva a seleção brasileira até a final da Copa de 98, que tem toda aquela polêmica em relação ao Ronaldo, mas a gente vê que é um cara extremamente vencedor. E é um cara extremamente grande. Ao mundo do futebol, tem inclusive rankings que colocam o Zagallo como o melhor técnico do mundo em 1997. Você sabia disso? Sim, tem rankings que enumeram isso. Então, especificamente, taticamente, ele ficou conhecido não só como uma figura extremamente adorável e inteligente, como uma figura que revolucionou também o futebol. Sim, a seleção brasileira de 70, ela é apontada como a maior seleção de todos os tempos e tem vários rankings que colocam o Brasil como o segundo maior time de todos os tempos. Ou perdendo para o Barcelona do Guardiola, ou perdendo para a Holanda de 74/Ajax, que era da mesma escola ali do Rinus Michels, que ele treinou os dois times, etc. Mas o Brasil de 70, ele está entre os 3 maiores times da história. Não só por reunir muito talento, mas como é que ele conseguiu fazer isso taticamente. E o Zagallo conseguiu fazer isso. Um novato que nunca tinha sido treinador na vida de fato, óbvio, foi treinador em categoria de base, mas em treinar em competição forte de forma profissional, ele fez isso com a seleção de 70. Trouxe toda a sua bagagem, ele encerrou ali em 2006 o trabalho na comissão técnica da seleção brasileira, foi para a Copa de 2006, inclusive como coordenador técnico do Parreira, repetindo a mesma história em 94, mas o que ele conseguiu agregar taticamente e em questão de organização é um legado que deixa para sempre. Não tem como negar. Zagallo é o maior treinador de seleções brasileiras. E se a gente quiser colocar em questão mundial, então pode-se colocar também. Zagallo é um dos maiores treinadores da história do futebol. E aí eu vou parafrasear Mauro Betti, que nessa hora eu concordo com ele, que o Zagallo é o maior treinador da história do Brasil em questão de seleção, e o Vanderlei Luxemburgo é o maior treinador da história de clube, Tele Santana. Então o Vanderlei e o Tele Santana ali disputam. Em questão de seleção, ninguém vai superar o Zagallo. O que ele fez, o legado tático, o legado de conhecimento que ele deixou, é absurdo. Não só para o Brasil, como para o mundo. Então sim, o Zagallo é tudo isso que falam, ele é reverenciado, muitas figuras mundialmente aplaudindo ele, porque o que ele fez é algo que poucos conseguem fazer. Quero saber o que você acha, deixa aqui nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal também, beleza? Tamo junto e até a próxima.